Opa, voltamos. Voltamos com a nossa palestra 3 de hoje, nossa caixa de ferramentas para o sucesso do atendimento. Caraca, essa caixa de ferramentas é sinistra. Eu espero que vocês gostem, porque é um trabalho de curadoria que eu faço aqui dentro da empresa. Deixa eu puxar um pouquinho mais essa minha manga aqui, dar uma ajeitada, para a gente poder começar com esse conteúdo. Então, vamos lá, caixa de ferramentas. Uma coisa que eu queria anunciar aqui, até em primeira mão para vocês, é que a gente está fazendo um movimento de integração do Maxpot com algumas dezenas de ferramentas. E todas essas ferramentas que eu vou apresentar aqui para você são ferramentas que a gente está integrando, né? A gente está fazendo isso de uma forma mais escalonada, está fazendo isso de uma forma bem estruturada, mas, de qualquer forma, em algum momento, todas essas ferramentas vão conversar com o Maxpot de uma forma muito diferenciada mesmo, tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é o suprassumo da nossa curadoria, todas as ferramentas que a gente utiliza ou já utilizou e às vezes não utiliza mais porque parou de fazer sentido para a gente, mas não quer dizer que são ferramentas ruins, tá? É só porque não faz sentido para a nossa operação. Muitas vezes, algumas ferramentas, elas se encaixam bem em um determinado momento da empresa, né? Ela se encaixa bem em um determinado momento da empresa, e conforme essa empresa vai evoluindo, essa ferramenta ela para de fazer sentido, ou eu preciso de uma ferramenta que faz aquilo que ela faz, só que precisa fazer outras coisas também dentro daquela mesma função que ela faz, e daí eu preciso migrar isso para outras ferramentas. Então, as ferramentas que eu vou apresentar aqui, que porventura a gente não utiliza mais, é justamente por causa disso, é porque em algum momento ela fez sentido para a gente, quando a gente estava muito menor, a gente tinha menos processos, tinha menos curadoria, tinha menos informação, mas que hoje não fazem mais tanto sentido para a gente utilizar. Isso, novamente, não quer dizer que sejam ferramentas ruins, são ferramentas só que pararam de fazer sentido para a gente utilizar, tá? Então, vamos lá, porque daí eu separei essas ferramentas em segmentações aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho da leitura ali no YouTube, que às vezes aparece uma leitura um pouco limitada, vamos dizer assim. Mas beleza. Caixa de ferramentas. Eu separei aqui nessas 3, 6, 7 segmentações, vamos dizer assim. Separei ela em prospecção, ferramentas que a gente usa para poder fazer prospecção ativa. Separei em marketing, ferramentas que a gente usa no marketing, pode ser até que esteja faltando, porque a gente implantou novas ferramentas. Ferramentas que a gente usa em vendas, ferramenta que a gente usa para a gente poder ser mais produtivo, para poder acelerar nossa produtividade. Ferramentas de pagamento, ferramentas de atendimento e ferramentas que a gente usa para treinamento, tanto treinamento do time, quanto treinamento dos nossos clientes. Então, vamos lá. Prospecção. Cara, eu testei facilmente umas 10 ferramentas de prospecção. Tranquilamente umas 10 ferramentas de prospecção. Algumas são ultra robustas e, por ser tão grande, fazer tanta coisa não cabe na nossa operação agora, porque daí, às vezes, eu precisaria de 5 pessoas para poder operar uma ferramenta, e além do custo dela ser alto. E outras que não entregam aquilo que a gente busca, né? E daí, a ferramenta de prospecção que melhor se adaptou à nossa rotina foi a Snovio, a Snovio.io, né? Ela é uma ferramenta... esqueci o nome do país. Ela não é uma ferramenta brasileira, mas ela tem os dados de empresas do Brasil. Então, para quem faz venda B2B, né? E daí aqui eu vou acabar apresentando mais vendas B2B, porque não tem ferramentas que a gente use informações B2C, porque é proibido a gente acessar essas informações, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados
proíbe que a gente acesse as informações, mas informações de empresas são informações públicas, então a gente consegue acessar elas, só que a gente precisa de uma ferramenta para reunir isso tudo. E daí o Snóvio acaba sendo essa ferramenta e acaba ajudando demais. Então, queria que quem faz venda B2C, B2B, que, aliás, e precisa fazer uma prospecção ativa, você tem uma pessoa aí para poder fazer ligação e tudo mais, utiliza essa ferramenta que eu tenho certeza que você vai gostar. Ela tem a versão dela em português, o suporte dela tem suporte no Brasil, isso, da Ucrânia, o pessoal lembrou, é uma plataforma ucraniana. Então, mas eles têm equipe no Brasil, suporte em português, tudo direitinho, e tem os dados da empresa, os e-mails dos funcionários dessas empresas, o telefone e tal. Então, tem muita informação legal que a gente consegue extrair lá dentro do Snóvio, tá? E daí o que a gente faz basicamente? O Snóvio, uma vez que a gente escolheu uma empresa que a gente quer atacar, ele vem para uma ferramenta de vendas que a gente tem, daí o restante do processo a gente controla dentro dessa ferramenta de vendas, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, tá? E daí no nosso marketing, no marketing aqui é uma paulada de ferramenta, né? A gente usa hoje duas ferramentas de automação de marketing. Uma delas é o RD Station Marketing, onde está a nossa maior base de cliente. E outro é o Active Campaign, que a gente tem uma conta menor lá com eles, mas por que eu uso duas? Porque o Active Campaign me entrega algumas coisas que o RD Station não me entrega. Então, eu acabo utilizando o Active para isso, tá? Então, o RD Station Marketing, ele tem contas ali a partir de R$50 mensais, eu acho que agora aumentou, acho que agora está 70, mas quando eu montei esse conteúdo aqui estava 50, já tem alguns meses que eu montei esse conteúdo, ele estava R$50, e o pagamento você paga ele no boleto mensalmente. Então, quando a gente começou a usar o RD Station, para vocês terem ideia, a gente entrou nesse plano de R$50, pagou o boleto, e daí depois a gente foi escalando. Hoje em dia a gente tem uma base enorme lá com eles, a gente gasta uma grana lá com eles. O Active Campaign, ele também tem planos a partir de R$40. Eu acho que até agora até atualizou para 60 ou 70 também, eu não lembro. Talvez o Bruno lembre aí qual que é o preço, porque ele que acessa mais lá. Mas a gente tem ali, tinha, né, até então, uns planos de R$40, e só que daí lá você precisa vincular um cartão de crédito. Daí você tem ali o plano mensal ou o plano anual. No plano anual não tem jeito, eu não lembro agora se consegue parcelar, porque esses pagamentos internacionais acabam não permitindo, mas de qualquer forma você vai ter o direito disso. No plano mensal, todo mês ele vai cobrando esses R$40 da sua mensalidade, tá? Então, essas são duas plataformas de automação de marketing que a gente usa. O que é automação de marketing? Basicamente, disparo de e-mail marketing, os formulários de captura. Então, quem entrou aqui no Feirão através de um formulário, aquele formulário era um formulário do RD Station, olha, ó, o Active Campaign aumentou para cacete. O RD tem planos a partir de R$50 mesmo, continua lá esse mesmo plano, e o Active Campaign, os planos agora aumentaram para R$152. Então, aumentou um pouquinho o custo disso lá. Então, como eu estava falando, a automação de marketing é exatamente isso. A gente cria aqueles formulários, faz a captura do contato através daquele formulário, daí com base nisso a gente pode fazer disparo de e-mail marketing, eu posso usar a integração, por exemplo, o RD Marketing, a gente tem uma integração com o Maxbot, eu mando os dados de captura para o Maxbot, daí eu já acabo armazenando aquela informação que está lá no RD dentro do Maxbot também, então a gente consegue fazer isso tudo. No Active Campaign é exatamente a mesma coisa, a única coisa que muda de um para o outro é como que você estrutura a automação. E o que é uma automação? Por exemplo, você cria uma trilha para esse cliente. O cliente entrou hoje, aí ele vai receber um e-mail X, dali a 2 dias ele vai receber uma mensagem de WhatsApp Y, depois de 2 dias ele vai receber um e-mail Z, e daí ele vai fazendo isso até ele chegar no momento de compra dele. Então, você cria uma jornada através de vários canais ali por dentro delas, e a gente acaba utilizando essas duas para poder fazer a estruturação dessa jornada. Meta Business Suite, isso aqui é uma plataforma de postar conteúdo do próprio Facebook e Instagram ali, né? Por isso que chama Meta Business Suite. Daí, o que é esse suite?
ela reúne ali Instagram e Facebook para você poder subir uma postagem, fazer agendamento de postagem, fazer toda essa questão. Então, se você fala assim, putz, eu não tenho tempo de postar todo dia e tal, eu não consigo parar para poder postar. Beleza, organiza a sua semana, para ali 1, 2 horas, tipo na segunda-feira, e já agenda as postagens de todo o resto da semana. E daí essa ferramenta vai fazer esse trabalho automatizado para você de fazer essas postagens. É uma ferramenta da própria Meta, então não tem risco de bloqueio, não tem risco de banimento da sua conta, não tem risco de nada. E ali você consegue interagir com as pessoas que conversam com você pelo direct, pelo Messenger e tudo mais. Então, você tem as coisas tudo dentro de uma ferramenta só. Qual que é o custo dela? R$ 0. Você não paga nada para você poder utilizar esse Business Suite. Então, se você quiser usar, passar a organizar suas postagens, só digitar aí no Google Meta Business Suite, que você cria sua conta lá em alguns segundos. E daí, portanto, por conta disso, ela acaba sendo totalmente gratuita, tá? Uma outra ferramenta da própria Meta que a gente tem, que é o Meta Business Manager, ou você vai ver também chamado gerenciador de negócios do Meta. Ou carinhosamente, como a gente chama sempre de BM. Então, quando eu estiver falando assim, você precisa, que nem na API oficial, você precisa verificar o seu BM. É porque você precisa mostrar para o Meta lá que a sua empresa existe. Então, dentro do seu gerenciador de negócio, você tem a estrutura lá para poder fazer os anúncios, criar sua conta de WhatsApp oficial, e daí dá para fazer tudo através desse BM. O custo dela também é um custo zero. O Meta desenvolveu isso para ser a estrutura dele em contato com outras empresas, para que as empresas consigam fazer anúncios, consiga coletar dados, consiga utilizar o WhatsApp oficial, consiga vincular as páginas do Facebook, os perfis de Instagram, os perfis profissionais de Instagram, não é o perfil pessoal, perfil profissionais de Instagram, para que na hora de você fazer o anúncio, você sete eles e tal. A gente vai mostrar toda essa estrutura de anúncio na nossa palestra das 1h30 da tarde. Tá? Então, 1h30 da tarde, o Henrique, que é o nosso gestor de tráfego, vai estar aqui comigo e ele vai apresentar toda essa parte para vocês, tá beleza? Então, aqui a gente tem esse Business Manager. A gente tem as redes sociais, de uma forma geral. E daí a gente vai ter o Facebook, o Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, YouTube, o Pinterest pode ser considerado uma rede social também. Enfim, a gente tem ali algumas redes sociais, e daí a gente precisa entender onde o nosso cliente está para a gente determinar qual que é a rede social que a gente vai dar prioridade, né? Então, aqui na MaxBot, quais são as que a gente dá prioridade? Instagram, por enquanto, Instagram e YouTube. E daí, agora a gente vai começar uma estrutura de LinkedIn e vai começar uma estrutura também de TikTok. Twitter, para a gente, eu acho que ainda não faz muito sentido. E a utilização de todas essas redes sociais é totalmente gratuito, mas você tem o trabalho de produzir todo o conteúdo que vai ser disponibilizado por elas, né? E tem uma ferramenta que eu acho ela sensacional, sensacional, uma ferramenta que dá muita clareza para a gente nas páginas que a gente cria, que é o PageSense. Esse PageSense, ele cria uma espécie de mapa de calor no seu site, por exemplo. Então, você quer saber onde seu site está sendo mais clicado, qual que é o conteúdo que o cliente está vendo melhor e tudo mais, usa o PageSense, tá? O PageSense, ele é da família da Zoho, que é uma plataforma russa, e daí lá eles têm CRM, eles têm automação de marketing, eles têm muita coisa, só que eu não gostei, eu não coloquei eles aqui na automação de marketing, porque eu não gostei da ferramenta de automação de marketing deles. Eu testei durante 3 meses, usei e tal, mas não curti, por isso eu não recomendo. Só que esse PageSense deles é aqui está até escrito errado, PageSense, isso. É uma ferramenta sensacional, sensacional. Ele, inclusive, grava o seu cliente navegando para você poder entender que se tem alguma dificuldade. Então, por exemplo, quando a gente vai lançar uma campanha nova, de uma forma geral, eu sempre utilizo o PageSense para poder entender se a forma com que eu disponibilizei as informações está sendo clara para o nosso cliente.
Se por acaso essa forma não estiver sendo clara, aí eu vou entrar e vou mexer nela. E daí teve uma vez que a gente descobriu que o nosso formulário não estava funcionando em celular especificamente. E daí, quando eu vi aquilo, assim, caraca, precisamos entender o que está acontecendo, que está dando pau no celular. E daí depois a gente viu que, na verdade, era um problema num script que a gente colocou lá nessa página que acabou gerando esse problema. A gente ajustou esse script e passou a resolver. Mas você imagina eu estar investindo lá, sei lá, por menor que seja o investimento, tá? Tipo 10, 15 reais por dia. E daí você está vendo lá no Facebook que está recebendo visita. E você está vendo que não está tendo conversão, é porque tem algum problema, mas às vezes você fica meio viciado naquela sua página, você não consegue identificar o problema. Quando a gente grava ela, a gente consegue ver onde que está o problema e a gente consegue resolver o problema dessa forma. E daí ela tem um custo variado ali, né? Se for no pagamento mensal, ela vai te custar $20, né, por mês, e se for no anual, ela acaba saindo $16 por mês, se você pagar esse anual. Então, assim, para quem constrói muita página, faz muita captura, igual a gente faz na internet, né, faz anúncio nas redes sociais, faz captura e tal, essa é uma baita ferramenta que você precisa utilizar, tá? E daí a gente tem as ferramentas de vendas. A gente tem as ferramentas de vendas aqui. Então, eu separei as ferramentas de vendas em duas ferramentas, em CRM e telefonia. Em CRM, a gente tem o Pipedrive, que é a que a gente usa hoje em dia, tá? Então, você vai ter ali, o problema do Pipedrive é que é um pagamento em dólar, então, às vezes, acaba ficando um pouco pesado. Você tem planos ali que é planos por usuários, então você vai ver quantas pessoas você vai precisar cadastrar no Pipedrive para você poder pagar por ele. E hoje a média de que está lá, acho que o plano mais barato deles é de $29 por usuário. Então, se você tiver 10 pessoas, por exemplo, no seu time comercial, você vai pagar $29 vezes 10, tá? E daí, um CRM brasileiro é o RD Station CRM. Então, a gente tem o RD Station Marketing, que serve para automação de marketing, e a gente tem o RD Station CRM, que é um sistema mais voltado para a venda, tá? Do que para o marketing. O marketing é sempre voltado para atração e comunicação e relacionamento, e o CRM sempre para venda. O pagamento dele é em real, eles têm um plano gratuito lá com algumas limitações, mas eles também têm um plano pago a partir de R$ 54,00 mensais. Aqui também é por usuário, eu não coloquei aqui por usuário. Tá? E daí o plano pago deles, vocês têm todas as funcionalidades que tem no sistema, e é um sistema que, para uma operação pequenininha, atende super bem, tá? Um outro que eu posso colocar aqui, que a gente está fazendo integração com eles, é o próprio Zorro CRM. Eu não vou lembrar o preço dele aqui agora, né? Mas eu vou colocar aqui o preço, uma interrogação, mas eles têm um plano lá, que é o Zorro One, que engloba todas as ferramentas do Zorro. E daí esse Zorro One você paga também por usuário, tá? E daí, se eu não me engano, hoje está $30 por usuário. Deixa eu colocar aqui. $30 por usuário. Então, bastante empresa no Brasil usa Zorro, também tem a versão em português, ele é muito, muito, muito robusto, você pode fazer uma personalização danada lá dentro. Eu só acho ele um pouco complicado de utilizar, mas a gente já usou, como eu disse, chega um momento que ela parou de fazer parte da nossa operação, porque parou de fazer sentido, e daí a gente acabou migrando para o Pipedrive, tá bom? Mas, de qualquer forma, é uma baita de uma ferramenta. Se você pagar esses $30 por mês aqui por usuário, aí você já tem direito também ao PageSense, que aqui você pagaria individualmente os $20, né? Então, fica aqui essa dica para quem quiser contratar e achar que as ferramentas da Zorro faz sentido para vocês, buscar esse Zorro One. Digita Zorro One lá no Google, que você vai conseguir encontrar
vai conseguir encontrar o plano deles, esse plano aqui, que até então estava $30 por usuário. Não sei se continua esse mesmo preço, tá bom? Então, esses aqui são os 3 CRMs, mas, cara, no mercado tem uma infinidade. A gente está no movimento de integração com 12 CRMs. 12 CRMs. Além desses 3 aqui, né? Além desses 3 que eu estou apresentando, mais 9 CRMs. Então, a gente está integrando com Bitrix, está integrando com Agendor, está integrando com um chamado Gumi. Enfim, são 12. Eu não vou lembrar de todos os 12, mas esses aqui são os que a gente já utilizou, os que eu confio, os que eu acabo indicando para os nossos clientes, tá bom? E dentro de vendas também a gente precisa de telefonia. E aqui eu falo de telefonia VoIP especificamente. Então, ontem naquele encontro que a gente fez de noite, algumas pessoas comentaram, estou pensando em colocar um VoIP aqui na empresa, a API oficial integra com VoIP e tal. Cara, integra com VoIP, a única coisa que a gente precisa é que você desabilite a URA, que é aquela automação, diz que 1 para falar comercial, 2 para falar com suporte técnico, 3 para falar com financeiro, para a ligação chegar direto e a gente conseguir pegar o código. Uma vez pegando o código, a gente pode reabilitar a URA, que daí já está tudo certo, tá? O Atende Simples, a ferramenta que a gente usa aqui chama Atende Simples, mas o MaxBot, no segundo semestre, vai lançar uma ferramenta própria nossa de VoIP dentro do próprio MaxBot. Então, você, com um clique ali no chat de atendimento, você vai conseguir fazer a ligação para o cliente, essa ligação vai ficar gravada no protocolo, o seu gestor vai conseguir ouvir essa gravação, né? Ou você, como gestor, vai conseguir ouvir a gravação do seu colaborador, mas, de qualquer forma, hoje o que a gente usa é essa Atende Simples, né? E uma coisa legal é que ela é integrada com o Pipedrive. Então, toda ligação que a gente faz, a gente manda essa informação para o Pipedrive. Daí eu tinha falado sobre as integrações aqui, acontece exatamente assim, ó. A gente faz a prospecção das empresas através do Snóvio, eu marco lá no Snóvio as pessoas de uma determinada empresa que eu quero conversar, essas pessoas são criadas dentro do Pipedrive, elas são integradas, né, são encaminhadas ali para dentro do Pipedrive. Aí o nosso time de pré-vendas faz a ligação pelo Atende Simples e daí essas ligações ficam disponíveis e ficam registradas na oportunidade que tem com essas pessoas dentro do Pipedrive. Então, o fluxo é mais ou menos esse. Depois, em uma das nossas Max Lives, que agora a gente mudou o nome das lives de segunda-feira, agora chama Max Lives, a gente pode mostrar como é que funciona, pode dar uma aula de como é que funciona esse fluxo. Eu não vou conseguir mostrar isso aqui agora com vocês por causa do nosso tempo reduzido. Mas, de qualquer forma, a gente consegue fazer esse movimento de integração, é um movimento que funciona super bem mesmo, tá? Então, essa integração que a Atende Simples tem com o Pipedrive ajuda demais a gente assim. E daí a gente, saindo das ferramentas de venda, a gente parte para as ferramentas de produtividade, cara. E aqui nas ferramentas de produtividade tem muita coisa. E muita coisa legal. Uma ferramenta de produtividade que a gente usa para o nosso time aqui. Cara, eu tenho a empresa toda dentro dessa ferramenta, que é o ClickUp. Ela é uma ferramenta que ela possui um plano gratuito, então você pode digitar aí ClickUp, mas a gente hoje usa um plano pago, que nem eu disse, né? O gratuito sempre tem limitações. Quando a gente expande um pouquinho a empresa, a gente precisa pagar por essas ferramentas para a gente poder ter mais funções dentro dela. Então, essas ferramentas que a gente chama de freemium, né, que são ferramentas que têm o plano gratuito, mas você pode migrar para o plano pago, uma delas é o ClickUp e a gente acaba usando bastante coisa dele lá, né? Então, por exemplo, nosso time de marketing, as atividades do time de marketing são todas coordenadas ali por dentro do ClickUp. Aqui a gente trabalha na metodologia de sprints, né? Então, a gente tem ali, o nosso time de marketing trabalha em sprints de 15 dias, a gente cria o sprint lá, coloca as atividades para cada pessoa, e daí essas pessoas vão desenvolvendo essas atividades, a gente vai controlando todas as entregas, tudo ali por dentro do próprio ClickUp. Cara, é uma ferramenta sensacional, assim, sensacional mesmo, tá? E daí ela tem uma versão paga, e a versão mais barata paga dela é de $9,
mas você consegue, por exemplo, pagar $9 por usuário, mas você consegue ter um usuário pago, para cada usuário pago, você consegue convidar 5 pessoas que vão poder usar a sua estrutura de forma gratuita, tá? Então, aqui ela tem uma metodologia de cobrança um pouquinho diferente, um pouquinho difícil de detalhar na explicação agora, para a gente não se alongar demais, mas ela usa essa estrutura, e daí tem planos maiores, com mais funções liberadas do que isso aqui. A gente tem o Canva, que ele também tem uma versão gratuita, e ele também tem uma versão paga. Deixa eu trocar aqui. Ele também tem uma versão paga, e essa versão paga custa R$250 por ano, que eu acho uma baita pichincha, porque o Canva ajuda demais a gente a criar artes e posts e logomarcas e tudo que a gente precisa ali para as redes sociais, né? Então, minha recomendação é que... E daí ele também tem algumas fotos que só tem no Pro, que é nesse plano pago. Então, minha recomendação é, cara, se você precisa fazer postagem em redes sociais e tudo mais, paga esses R$250 por ano, porque mesmo R$250 ainda assim está de graça, tá? E a gente tem algumas coisas legais que são algumas plataformas integradoras. Então, a Pluga e a Zapier, por exemplo, elas são dessas plataformas, ou seja, elas têm integração ali. A Pluga eu não sei, mas deve ter integração com umas 2.000 para mais plataformas, tanto brasileiras quanto plataformas internacionais. E daí você consegue fazer as plataformas se conversarem. Então, algumas dessas integrações entre o CRM e o Snove já tem integração com o Pipedrive direto, mas algumas outras plataformas que elas não conversam de forma nativa, a gente consegue usar o Plug ou o Zapier para fazer isso, né? Então, o Plug ele é uma plataforma brasileira, você vai pagar ele em real, ele tem um plano gratuito limitado também, e daí, por exemplo, aqui, ó, eu integrei o Pipedrive com o RD Station através do Plug. Então, o que faz essa integração propriamente dita? Eu falei para o Plug assim, ó, toda vez que tiver um novo cadastro direto no Pipedrive, você cria também o cadastro dessa pessoa no RD Station Marketing, para que eu consiga me comunicar através das automações de marketing lá. Então, isso aqui foi uma integração que a gente demorou 5 minutos, literalmente, para fazer esse tipo de integração. Então, é muito, muito, muito simples. O Zapier acontece a mesma coisa, e ela tem muito mais integrações, só que o que limita o Zapier é que eles têm poucas integrações com ferramentas brasileiras. Então, por isso que eu acabo usando sempre o Plug ou o Zapier, dependendo do tipo de integração que eu preciso fazer. E daí o Zapier é uma plataforma internacional, eu integrei o Zoom com o ActiveCampaign. Então, o que funciona nessa integração? Eu falei para a integração assim, ó, todo mundo que entrar nessa live, então todo mundo que se inscreveu para acompanhar a gente aqui dentro desse evento, desse webinário aqui dentro do Zoom. Cadastra essa pessoa também lá no ActiveCampaign para eu poder depois fazer algumas automações de marketing lá com essa galera. Então, que nem eu disse, tanto o Zoom quanto o ActiveCampaign são plataformas internacionais, não são plataformas brasileiras. E daí acaba que o Zap é melhor nesse tipo de integração do que o Pluga, tá? Uma outra coisa muito, cara, que a gente usa muito, que se não fosse essa ferramenta, provavelmente a gente não ia conseguir ter uma rotina de teste de página tão grande, é o Great Pages. Então, o Great Pages, ele é simplesmente um dos melhores construtores de página na internet que eu conheço, de uma forma muito fácil e de um preço muito, muito, muito acessível. Ele é uma plataforma brasileira, que é aquele tipo de plataforma que você pensa assim, cara, por que eu, enquanto empresa de tecnologia, cara, por que não fui eu que desenvolvi uma plataforma dessa? Então, fica aqui publicamente os meus parabéns para quem desenvolveu, porque eu não conheço o dono, mas para quem desenvolveu, os meus parabéns, porque é uma parada muito, muito, muito sinistra, assim. Então, ele é um construtor de páginas de internet, e daí ele tem planos lá que variam de R$ 69 mensais a R$ 99 mensais. Então, é uma plataforma barata, você pode criar quantas páginas você quiser, você coloca lá o domínio, né, que é a suaempresa.com.br lá e tal. Então, você consegue criar um monte de páginas de captura e funciona super bem. Ele também tem algumas integrações nativas muito legais com ferramentas, tá? Com outras ferramentas, inclusive com o RD Station, com o Pipedrive e com tantas outras ferramentas. Outra ferramenta que eu coloquei em produtividade, mas talvez não seja, mas tudo bem, é porque eu coloquei aqui porque ela me ajuda a produzir as lives como essa de uma forma
muito mais estruturada. E muito mais rápida também. Em vez de eu ter que ficar criando os slides, né? E daí, para slide, a gente só tem duas ferramentas que eu considero boas no mercado, que é o PowerPoint da Microsoft, e a gente também tem apresentações do Google, e também dá para fazer pelo Canva. Eu uso bastante o Canva, só que geralmente eu monto lá no Canva, depois eu exporto ele no PowerPoint para eu poder ter armazenado no meu computador. Então, lá no Canva eu monto porque eles têm muito modelo bacana, mas depois eu excluo ela. Mas falando aqui da Mind Master, né? Eu escrevi errado aqui. Mind Master. A Mind Master é uma ferramenta de mapa mental e é exatamente essa ferramenta que eu estou utilizando aqui para poder fazer essa apresentação para vocês. Então, é a ferramenta que eu crio um mapa mental e daí eu vou soltando as minhas ideias aqui e vou estruturando ela até eu ter uma palestra estruturada, daí eu acabo utilizando ela como um modelo de apresentação também. Então, para você que está buscando fazer lives online e tudo mais, cara, ele agiliza demais. Uma apresentação que eu demoraria facilmente 1 ou 2 horas para fazer no PowerPoint, por exemplo, aqui no MindMaster eu faço em 20 minutos, né? Porque eu só organizo as minhas ideias e a minha palestra mesmo está dentro daquilo que eu falo, né? Então aqui eu acabo ajudando muito nisso. Eles possuem um plano gratuito, né, assim como as outras, e daí o papel dele é construir mapas mentais igual a esse que eu estou usando aqui durante essa aula, mas eles também possuem um plano pago, que o plano pago hoje acho que está em torno de $6. E daí, cara, $6 para tudo que ele entrega, e daí você não tem limitação, você pode construir, pode montar pastas, organizar em pastas, pode construir quantos mapas mentais você quiser e tal, e tal, e tal. Então, eu sugiro bastante, eu coloquei ele em produtividade porque ele me ajuda a produzir essas aulas de uma forma mais estruturada, tá? A gente tem algumas plataformas de pagamento. Aqui eu coloquei as duas que a gente mais usa, que é a Pagar.me. Então, quem contratar o plano promocional de hoje, quem vai processar o pagamento de vocês é a Pagar.me, a nossa conta lá da Pagar.me, né? E daí uma coisa boa da Pagar.me é que eles não cobram a mensalidade e é uma taxa de mercado ok, vamos dizer assim. Ela não é boa nem ruim, mas para a internet ela é uma taxa de mercado boa. O que ela não tem é maquininha de cartão para você usar na sua loja física, por exemplo. Isso ela não tem, mas ela é uma empresa do grupo Stone, e daí eu sei que a Stone tem essa maquininha. Então, você pode usar o Pagar.me para poder fazer as vendas online e as maquininhas da Stone para poder vender de forma física na sua loja. E a gente utiliza também a Ticto. A Ticto também não cobra mensalidade, só que eles têm uma taxa um pouco mais alta. Agora eu acho que eles até reduziram essa taxa para 7%, mas, de qualquer forma, quando eu montei essa aula, era aquele custo de 9% ali. É 7% mais R$1, porque eles possuem uma área de membros. Então, para quem quer vender treinamentos, igual quando a gente vende o nosso treinamento, nosso programa de mentoria e tudo mais, a gente acaba utilizando a Ticto porque ele já disponibiliza de forma gratuita essa área de membros, mas daí eles têm essa taxa um pouco mais alta do que a taxa do mercado. A taxa do Pagar.me aqui, acho que está uma taxa em torno de 2,5%, 3%, mas eles são muito abertos para negociação, dá para sempre continuar negociando lá com essas empresas. Plataforma de atendimento, é óbvio que eu ia apresentar a MaxBot, né? Então, para quem já está aqui participando desse movimento promocional, já conhece bem a MaxBot, já sabe como ela funciona, aí você pode colocar vários atendentes usando o mesmo número de WhatsApp, a gente pode e usa a API oficial, então o seu número vai estar registrado lá no Meta, vai estar tudo certinho, você vai conseguir trabalhar tranquilamente, sem risco nenhum de bloqueio, sem precisar de celular, não precisa ficar lendo QR Code, então aquela coisa de, minha conexão caiu e não sei o que e tal. Tudo isso acabou com a utilização da API oficial, então vocês que contratarem esse plano promocional da MaxBot, vocês já vão entrar na API oficial e daí você não vai precisar de celular, não vai precisar ficar deletando dados do celular para poder liberar a memória, não vai precisar ficar fazendo
leitura de QR Code, você vai ter um módulo muito legal de pesquisa de satisfação. Essa pesquisa de satisfação, o cliente pode dar de 1 a 5 estrelas, e quando ele dá a nota, fica atrelado ao protocolo de atendimento dele. Então, se receber uma nota ruim, você pode ir lá no protocolo, estudar o protocolo, ver o que motivou aquela nota ruim para você poder criar o seu processo de melhoria constante, né? E uma plataforma de... não, aqui é o treinamento que a gente estava vendendo na época, que não é plataforma de treinamento não, mas beleza. De qualquer forma, a gente vende ali alguns treinamentos, algumas imersões em atendimento ao cliente, e esses treinamentos são 100% pelo Zoom, 100% ao vivo, sempre que precisa, tá bom? Então, galera, fiquem à vontade aí para poder fazer algumas perguntas, e enquanto a galera vai mandando pergunta, porque tem os delays ali, né? Queria falar de novo sobre a promoção do MaxBudget. Hoje, quem contratar o MaxBudget hoje, exclusivamente, vai ter um baita de um desconto. Então, naquelas contas entre 1 e 3 atendentes, você vai pagar 12 parcelas de R$70. Então, por R$70 por mês, você consegue melhorar e melhorar muito o seu atendimento. Você vai usar a API oficial do WhatsApp, você vai ter pesquisa de satisfação, seus atendimentos vão estar todos protocolados, sua equipe vai estar atendendo tudo por um único número de WhatsApp. Esse número de WhatsApp você vai conseguir divulgar ele amplamente por todas as suas mídias, e a galera vai caindo e vai conversando com você ali dentro daquele WhatsApp, tá? Conversando com a sua empresa, na verdade, com os seus atendentes. Todos os atendimentos são protocolados, a gente estrutura tudo dentro de uma fila de atendimento, os vendedores vão pegando esses atendimentos e dando vazão em cima desses atendimentos, tá? Para planos acima de 3 atendentes, a gente hoje está com 30% de desconto no fechamento do plano anual. Então, a gente tem ali os vários preços, não vou saber todos agora de cor, mas de qualquer forma você pode conversar com o nosso time comercial. A gente já disponibilizou para você dentro do chat, dentro do grupo, aqui embaixo desse vídeo, os canais de comunicação com os nossos clientes. Então, você consegue fazer essa contratação direto com eles. Contratação sempre com a API oficial. A gente utiliza um broker chamado Gupshup, que é um broker indiano, mas com suporte no Brasil, e daí o nosso time ajuda desde da validação, da verificação da sua conta lá no Meta Business Manager, né, no gerenciador de negócios do Meta, que eu mostrei aqui para vocês, cadastramento lá na Gupshup, autorização da Gupshup, implementação dos templates UABA, que são aqueles templates que precisam ser aprovados pelo WhatsApp e tudo mais. Então, tudo isso, nosso time te ajuda. E daí, se você contratar hoje, você vai ter tudo isso por apenas R$70 por mês, se você for do plano até 3 atendentes, ou com 30% de descontos nos planos maiores. E quem contratar hoje também ainda leva totalmente gratuito a nossa consultoria atendimento lucrativo, que é uma consultoria voltada para vendas, especificamente para vendas utilizando o WhatsApp. Então, dentro de um mês, com 4 reuniões de acompanhamento, a gente vai estruturar todo o seu processo para você poder conseguir fazer cada vez mais vendas pelo WhatsApp, tá bom? E essa consultoria custa R$997 para os nossos clientes, mas para quem contratar qualquer um desses planos do MaxBudget, né, tanto o de R$70 quanto os outros, você vai receber essa consultoria totalmente gratuita e todo esse conteúdo que a gente está passando hoje aqui dentro do Feirão MaxBudget, você também vai receber todo estruturadinho dentro de uma área de membros, super bacana, tá bom? Então, galera, mais uma vez, muito obrigado. Aqui, ó, o pessoal mandou os planos dos outros planos. Então, ó, o plano de 6 atendentes, o preço normal dele é de R$487. Com 30% de desconto, ele sai por R$340,90. R$340. Pode chorar esses 90 centavos lá para o nosso time comercial, que eles liberam isso para você. O plano de 10 atendentes, que normalmente a gente vende ele a R$547, dentro desse plano, com 30% de desconto, você vai receber... Vou passar essa janela para cá. Você vai receber por R$382,90. De novo, pode pedir o desconto lá, que eles vão dar esse desconto para você. E no plano de 14 atendentes, que normalmente é R$607, vocês vão receber R$424,90, tá?
E daí, mais uma vez, olha só, o plano de 14 atendentes, com esse desconto que a gente está oferecendo só hoje, ele está saindo mais barato do que o plano de 6 atendentes no valor que a gente opera todos os dias, né? Então, cara, é um negócio que vale muito a pena e dentro desses planos a gente ainda tem a liberação do Instagram, liberação do Facebook Messenger e de outras funções específicas que a gente tem dentro do Maxboard que não estão inclusas no plano de R$70, tá beleza, galera? Então, tem aí o preço para vocês. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Não tem pergunta por enquanto. Muito obrigado. A gente se encontra agora, depois do almoço, às 1h30, com a live especial sobre... Quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui. Opa. Com a live Alcance o Público Certo com anúncios poderosos para o WhatsApp. Então, nosso gestor de tráfego vai entrar aqui, nós vamos bater um baita papo sobre como criar esses anúncios lá dentro do gerenciador de anúncios do Facebook e do Meta, né? E daí eu espero que vocês gostem bastante desse conteúdo. Então, agora, nós vamos para o almoço, vamos interromper a transmissão vai continuar rodando, então quem entrar aqui agora vai ver ali que está em horário de almoço. Vou deixar uma musiquinha de fundo aqui, a gente vai para esse almoço rápido e 1h30 a gente volta aqui para a nossa transmissão, beleza? Então, galera, muito obrigado para todos que acompanharam a gente na parte da manhã. A gente se encontra daqui a pouquinho com esse conteúdo super exclusivo sobre anúncios, sobre o restante das palestras até o final da tarde. Então, a gente se encontra daqui a pouco. Muito obrigado, um grande abraço a todos.